bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus que possa estar nos nossos corações. Enquanto nós estávamos agora aqui a cantar, eu estava a meditar e a ler ao mesmo tempo alguma parte das Escrituras na noite em que o Senhor Jesus foi traído e naquele momento em que Judas sai daquele cenáculo onde eles estavam reunidos. Jesus tem umas palavras muito interessantes que deviam ser as nossas palavras também, não só nesta manhã, mas neste tempo que comemoramos. Ele diz: agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus glorificará o Filho em si mesmo e o glorificará imediatamente. Isto acontece porque o Senhor Jesus rendeu-se de forma total. Entregou o seu coração de forma total. Não haveria nada que ele pudesse fazer indo até uma cruz se não desse o seu coração, a sua vida e tudo aquilo que ele era. Por isso ele diz, naquele momento em que ele está a ser traído, agora é glorificado o Filho. E ele vai ser glorificado imediatamente. Ele estava disposto a isso. Antes de nós passarmos para o nosso texto, pergunto à igreja se sabe qual é o texto que eu vou mencionar hoje, pregar hoje. Algumas pessoas... Quem é que disse o quê? 1 Coríntios 15. E agora alguns estão a pensar, ei, a palavra de discernimento. Como é que eles sabiam? Porque estiveram connosco na sexta-feira. E eu quero agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui reunidas na sexta-feira. Foi um tempo comum, muito interessante, muito bom. Só tenho a agradecer de coração pela vossa presença, porque pudemos iniciar aqui uma nova forma de passearmos e de entendermos a palavra de Deus juntos, através do PET, o tal painel de esclarecimento temático. Eu quero agradecer às pessoas que estiveram a fazer parte desta sexta-feira, nomeadamente do painel, também da multimédia e da comunhão. E eu queria agradecer ao Sérgio Ricardo pela coordenação que ele teve de toda esta equipa. Foi uma estreia, mas o Senhor está a levantar pessoas para fazer a sua obra. Então, Sérgio Ricardo, muito obrigado por teres tido a iniciativa e por teres convidado o irmão Jaime. Jaime, muito obrigado pela dedicação, determinação e pelo ensino. Que o Senhor nos continue a abençoar com a tua vida, que te dê saúde, que nos faça prosperar nesta altura e que nós possamos contar ainda com a bênção na tua vida durante longos anos. E também ao Samuel por se ter dedicado no tempo de louvor e de nos ter premiado e dado o privilégio de nós podermos iniciar o nosso tempo com esse tempo. Também foi uma estreia, Samuel, também foi uma estreia naquele dia. Naquela sexta-feira foi a estreia. A multimédia, muito obrigado, Jorge, pela tua dedicação constante, que fora de horas, dentro de horas, é a tua forma também de partilhares a palavra. Obrigado ao Moisés também, por ter estado em comunhão nessa multimédia, nesse trabalho. E na malta da comunhão, Sara, muito obrigada. Sara Santos, foi aqui um casal que foram os últimos a sair. Aliás, nós demos-lhe o privilégio deles serem os últimos a sair naquele dia. Já foi às tantas horas. Mas a Sara não fez isto sozinha, ela contou também com a ajuda da Cláudia, Simãozinha, a Tatiana, a Daniela e a Marta. Muito obrigado pelo vosso serviço, porque nos presentearam com um tempo de comunhão excepcional. Foi muito bom estar em comunhão, foi muito bom estar em igreja e por essa razão vocês também sabiam qual era o texto. Então é 1 de Coríntios, no capítulo 15, dos versos 49 ao 58. E este vai ser o nosso texto de meditarmos hoje. E eu tenho vindo a falar de vários momentos surpreendentes. E eu hoje vou mudar um bocadinho aqui a expressão. Ok? Se eu tenho dito desde o início de João 2, nós vimos ali uma limpeza surpreendente. Eu hoje vou mudar o termo de surpreendente para sobrenatural. Nós tivemos ali uma limpeza sobrenatural, onde o terreno
não tinha o mesmo valor, mas foi mudado para o sobrenatural de Deus. E Jesus mostrou que poderiam destruir o seu corpo. E em 3 dias, ao 3º dia, ele ressuscitaria. Depois nós passámos por João 5 e nós vimos ali uma afirmação sobrenatural, surpreendente, vinda do Pai. Ele disse que era filho de Deus e ele era o próprio Deus. E isso fez com que o perseguissem a partir daí. Depois nós não vimos apenas essa afirmação surpreendente ou sobrenatural, mas nós vimos uma decisão surpreendente e sobrenatural. A surpreendente é aqueles que entenderam que Jesus era o Cristo e falaram isso, verbalizaram, mas desapareceram da sua presença. E a decisão sobrenatural dos próprios discípulos foi permanecerem com Ele, mesmo na dificuldade. Nós temos visto estes momentos surpreendentes ou sobrenaturais. E hoje nós vamos ver aquilo que nos faz hoje estar aqui e podermos ter esta certeza de vitória. A vitória sobre a morte, sobre aquilo que nos aprisionava, sobre aquilo que nos fazia tremer. Mas nós temos uma vitória sobrenatural em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 49 a 58, diz assim: E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Até aqui a palavra do Senhor, e eu espero que nós possamos ser revitalizados e que esta transformação que está aqui prometida, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da trombeta, não seja apenas exterior naquele momento, mas seja em tudo interior, desde hoje até para sempre. Porque nós, quando ouvimos a palavra do Senhor, nós estamos a ser confrontados com a verdade para sermos transformados pela verdade. Então, ainda que o corpo seja transformado de um momento para o outro, o nosso interior está a renovar-se dia após dia, quando nós ouvimos e nos sujeitamos à palavra do Senhor. E esta partilha faz parte de uma série, não é? Que nós temos acompanhado Jesus até à cruz. Ela mostra-nos o resultado da Páscoa de Deus. Se no Antigo Testamento, na primeira Páscoa, que visava a Páscoa final, e nós vimos isso muito bem feito, ou bem dito na sexta-feira, a imagem era de uma vitória sobre os egípcios, mas a real era a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Essa é a real Páscoa de Deus, a vitória surpreendente sobre a morte. E a ressurreição, a prova incontestável dessa vitória sobre a morte. E nós iremos verificar essa vitória surpreendente em 3 momentos. Em primeiro lugar, uma transformação sobrenatural.
Em segundo lugar, pelo triunfo sobrenatural. E em terceiro lugar, pela gratidão sobrenatural que é colocada em nós. Então, antes de iniciar a explicação do texto, eu gostava de vincar aqui ou identificar um princípio que acompanha toda a partilha e todo o pensamento que esta partilha nos traz. E que está escrito em Eclesiastes 3, no versículo 11, que diz o seguinte: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Sabe o que é que isto quer dizer? Que todos querem viver para sempre. Crentes ou descrentes, todos têm o desejo da imortalidade, de viver para sempre. Uma vez que estamos vivos, queremos viver para sempre. Deus fez tudo formoso e colocou no coração do homem o desejo da eternidade. Contudo, sem o fazer conhecer todas as suas obras, do princípio até ao fim. Então há aqui uma certa confusão em relação à eternidade. E há perspectivas diferentes na ciência e na teologia. Porque praticamente todas as religiões, que são formas humanas de tentar conhecer Deus e os seus propósitos, buscam a imortalidade. Mas há aqui uma diferença entre ciência ou ciências da religião, porque a religião é uma ciência, não é a fé. Fé é uma coisa, religião é outra. E as ciências da religião, eu poderia explicar isto de uma forma simplificada. É que esta ciência é desenvolvida, é uma matéria desenvolvida pelo homem para tentar descobrir quem Deus é e quais são os seus propósitos e a forma como nós entendemos, na nossa capacidade humana, como é que nós podemos adorá-lo e ao mesmo tempo extorquir dele alguns presentes. Isto é religião. Teologia é outra coisa. Teologia é nós disponibilizarmos-nos para encontrar Deus através das suas Escrituras. E através das Escrituras nós não só conhecermos quem Deus é, mas como Ele quer ser adorado. E disponibilizarmos todas as nossas capacidades naturais para serem desenvolvidas e multiplicadas pela sua sobrenaturalidade, para não só o comunicar, mas também agradá-lo. E há perspectivas diferentes, e sabemos que são grandes, ok? Para não dizer absurdamente enormes. São os investimentos que nós descobrimos, que vamos ouvindo. Vocês têm noção dos investimentos que são feitos todos os anos para descobrirem novos planetas para a habitação? As fórmulas de rejuvenescimento. Dezenas e dezenas de milhares de milhões de euros gastos todos os anos para estas fórmulas, para mantermos vivo o sonho de que nós temos aqui dentro, do senso de eternidade. Nós queremos viver para sempre. E sabe uma coisa? A Bíblia promete imortalidade. Em relação a este assunto e investimento, são muito poucos aqueles que identificam a Bíblia como o lugar da revelação acerca de como viver a imortalidade. Porque nós percebemos uma cena, uma coisa que está aqui na Bíblia. A Bíblia alerta sobre o perigo da imortalidade. Para começar, existe a promessa trágica. Nas Escrituras nós encontramos uma promessa trágica da pessoa que não tem aliança em Jesus Cristo e que morre sem essa aliança e que vive eternamente para o juízo de Deus e debaixo da ira de Deus. Por outro lado, aquele que morre em aliança com Jesus Cristo entra num céu glorioso nele, para sempre, feliz, onde a presença de Deus é para todo o sempre. Então a promessa de imortalidade em ambos os casos existe, seja no céu ou no lago de fogo. Nem é no inferno, é no lago de fogo. Porque até o inferno vai ter o seu limite no lugar de fogo. Então o homem é imortal e vive para sempre. E este desejo que está no nosso coração
far-nos-á buscar a eternidade, mas uns buscam em alguma coisa diferente que não é em Deus. E a Bíblia promete a primeira morte também. Com todo o contexto bíblico, chegamos à conclusão de que a morte é a recompensa justa do pecado, de Adão e Eva, da desobediência, do querer viver sem Deus, do querer rejeitar Deus nesta esfera da criação onde nós fomos colocados. E somos também criatura. E à medida que nós rejeitamos Deus na pessoa de Adão e Eva, nós fomos também o quê? Colocados com uma sentença de morte, porque não há vida fora de Deus. Este é o primeiro sinal. E a Bíblia claramente afirma que o salário do pecado, o justo salário do pecado, é a morte. E a Bíblia afirma que Jesus, por ter vencido a morte, tem poder sobre ela. Em Apocalipse 1, versículos 18, diz o seguinte: eu sou aquele que vive. Eu morri, mas olha, agora estou vivo para todo sempre, e eu tenho as chaves da morte e do lugar dos mortos, que se chama Hades. Esta é uma versão nova, é a versão Palavra Viva. Jesus afirma que todos irão ressuscitar, uns para a vida, outros para o julgamento. Sabem que foi este discurso que fez com que uns abandonassem Jesus e outros dissessem: para onde iremos nós, se és tu que tens as palavras da vida eterna? Porque Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. Mas não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E nós poderíamos achar que eram os crentes, aqueles que morreram em Cristo. Mas as Escrituras, através da boca de Jesus, dizem-nos o seguinte: e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, e os que tiverem praticado o bem na vida, e isto diz a aliança com Cristo, ou a não aliança com Cristo, para a vida eterna. Então existe este conceito e este princípio. E isto não é uma surpresa para os que estão próximos da palavra de Deus, mas pode ser uma grande surpresa e um grande alerta para aqueles que estão afastados da verdade e que pensam ou que equacionam conseguir a eternidade com Deus, a imortalidade no céu, no lugar onde Deus nos preparou um lugar na pessoa de Cristo, através das nossas capacidades, e não dá. Em Hebreus 9:27 diz o seguinte: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Isto é uma palavra que a igreja deve pregar em todo o tempo. Não é colocar medo nas pessoas. Nós não precisamos de colocar medo nas pessoas. Permitam que a mensagem dê esse alerta, mas não deixem de pregar a verdade. Porque o juízo de Deus está à porta de quem está vivo. Porque basta fechar os olhos e encontrar-se-á com o Altíssimo, com o justo juiz, que não voltará com a sua palavra atrás e praticará a justiça. E aqueles que estão em Cristo, a justiça foi cumprida. Transformação sobrenatural. Estes são os 3 momentos em que nós vemos isto aqui. E o versículo 49 diz o seguinte: e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. E isto quer dizer que assim como nós somos feitos à semelhança do homem caído, e nós trazemos hoje ainda um pouco da imagem do homem caído, sim ou não? Sabem que as nossas rugas, as nossas deficiências, as nossas incapacidades, as nossas doenças, todas elas são a imagem que nós carregamos do homem caído. E são elas para nos alertar e lembrar que o nosso destino é viver neste corpo para sempre. E não só lembrar a nós, mas lembrar aqueles que estão ao nosso redor. Eu digo isto muitas vezes aos meus filhos: cuidado, filho, não brinquem com Deus,
Porque muitas vezes nós vemos os de lá de fora a brincar com Deus e não lhes acontece nada. Porém, Deus castiga aos que ama. Deus corrige quem ama. A palavra de Deus diz isto de uma forma muito clara. Nós às vezes pensamos que o crente está completamente vedado a qualquer alguma chamada, alguma coisa que não seja saúde perfeita, sem deficiências, sem nada. Irmãos, é completamente ao contrário. Nós estamos sujeitos a todas as coisas como aos outros. E ainda estamos sujeitos a uma coisa chamada a correção do Pai, porque Ele nos ama. Não se mastiguem porque alguma coisa vem à vossa vida, mas deem graças a Deus e glorifiquem o Deus Altíssimo. Porque não há nada nesta vida que nos poderá arrancar das suas mãos. Porque há quem possa tragar este corpo e matar este corpo, mas nós não temos que temer essas pessoas, nem nada que possa machucar este corpo. Mas nós temos de estar bem presentes naquele que depois da morte nos poderá dar a vida eterna. E esta é que é a nossa consistência em Cristo, esta é a nossa certeza em Cristo. E da mesma forma que nós carregamos esta imagem do ser caído, nós também levaremos a imagem do celestial. Sabe o que é que isto quer dizer? É a promessa de que este corpo vai ser transformado, glorificado, como disse aqui o Sérgio Ricardo. E é verdade. A palavra de Deus diz que isso é a glorificação. Por isso nós entendemos que há aqui um processo de nós sermos revestidos do corpo de Cristo. Em primeiro lugar, somos revestidos pela sua regeneração. Somos regenerados para a salvação. Somos revestidos da sua justificação. Somos revestidos da sua santificação. E, por fim, somos revestidos da sua glorificação. E isso é quando nós recebemos um corpo celestial. E Paulo está a falar-nos desta grande declaração sobre a transformação sobrenatural do nosso corpo. E nós precisamos de equipamentos especiais para a vida eterna. Porque aquilo que ele está a dizer é que carne e osso não dão para viver lá. Refere-se aos nossos corpos, como atualmente projetados para a vida neste planeta, neste ambiente criado. E os nossos corpos são feitos de forma tão extraordinária que nos humilha diante de tanta perfeição. Nós não conseguimos explicar de quão perfeitos nós somos. Nós não temos noção de como é que o coração está a bater agora. O meu coração não está a bater porque eu estou a mandar bater. Ele está a bater porque o Senhor me meteu isto tudo a funcionar. O meu sangue está a correr agora. Eu não faço ideia porque eu não tenho aqui tacos, não tenho ressonâncias magnéticas, mas o corpo aí, por enquanto eu estiver de pé, está a funcionar de forma perfeita. Sem eu sequer pensar nisso. E o salmista diz que isso nós fomos feitos de uma forma assombrosa. Que é de tão maravilhoso mas também nos chama a atenção de que fomos feitos por algo superior a nós. Por alguém que é superior a nós. E deve trazer também aquela humilhação diante de tanta perfeição. Não por causa do nosso corpo perfeito, mas por causa do perfeito que fez este corpo. Que é Deus. E nós olharmos para o nosso corpo e olharmos para as nossas vidas, devíamos glorificar a Deus de forma assombrosa. Com temor no nosso coração. E nós precisamos disto, versículo 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Sabe o que é que ele está a dizer? Cuidado, não se percam nesta vida a tratar tanto deste corpo que vocês percam a vossa transformação interior. Porque o corpo vai estar a degradar-se, mas o espírito a renovar-se dia após dia. Se nós assim o fizermos. Se nós assim o fizermos. Porque o corpo, o interior, a nossa alma, o nosso espírito só se renova pela purificação, pela palavra de Deus, pela lavagem de Deus, pela sua palavra. E é o Espírito Santo que vai produzindo esse refrigério na nossa alma e no nosso espírito. Mas nós temos que estar dispostos a isso.
É o nosso trabalho de cooperação. E isto trata-se de uma declaração de transição muito importante que Paulo está a discutir, porque Paulo está a discutir o fato que Deus projetará corpos celestiais especiais para a vida eterna. Eles não serão mais terrenos. Eles não serão mais como este corpo que herdamos de um Adão e Eva caídos. Eles serão como o corpo da ressurreição de Cristo. Você tem noção das dores, do sofrimento de Jesus naquela cruz? Nas verdascadas, no arranca-pele, que o corpo dele parecia um campo lavrado, que é assim que diz em Isaías. Daí o Mel Gibson, quando fez aquele filme Paixão de Cristo, colocou imagens horríveis. Mas é baseado naquilo que as Escrituras também mostrariam de que Jesus seria alvo. Que ele colocou o seu corpo para ser manifestada a ira de Deus. E ainda ficou, ainda sendo nas mãos dos homens ali. O corpo dele parecia um campo lavrado. Você imagina essas dores? Quanto tempo demorava para recuperar disso? Quanto tempo demorava para recuperar de tudo aquilo se não tivesse falecido? Mas Jesus Cristo faleceu assim não, ressuscitou assim, num abrir e fechar de olhos, com um corpo glorificado, onde ele se manifestou aos seus discípulos sem dor, completamente restaurado. E esse é o corpo que nós vamos receber do próprio Cristo Jesus. E então Paulo está a abordar especificamente a ressurreição, não daqueles que já morreram, mas daqueles que estarão vivos no momento dessa transformação. E nós sabemos disso. A questão que queremos ver respondida então aqui é: e os que estiverem vivos, quando Jesus chamar a igreja, o seu corpo, a reunir-se com ele nos ares, que corpo terão? Como é que isso vai acontecer? Versículos 51 a 53 diz: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Deixem-me explicar isto, o que é mistério. Mistério revelado. O Paulo está a mostrar um mistério revelado. E quando a Bíblia fala sobre mistério, não está a dizer uma coisa que nunca será revelada e que será sempre uma incógnita para nós, mas que até ali sim foi uma incógnita, foi um ponto de interrogação. Ninguém sabia, ninguém tinha noção, ninguém conseguia imaginar o plano de Deus. A nossa imaginação era curta, muito curta. E claro, nós hoje temos o filme todo, nós hoje já sabemos das coisas e mesmo assim ignoramos muitas delas. Algumas vezes nós verbalizamos as coisas, mas vivemos de uma forma completamente contrária àquilo que verbalizamos. Então é a ignorância também, é ignorar os factos. Mas os discípulos não entendiam, porque várias vezes Jesus diz: é necessário que eu me entregue aos principais sacerdotes, sofra imenso, seja maltratado, seja injustiçado, no fim, morra, mas ao terceiro dia eu vou ressurgir. E eles não entendiam como, não sabiam como. E por isso Paulo diz assim: agora vou-vos dizer um mistério. Eu vou revelar-vos um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Promessa. Promessa para os crentes e alerta para os descrentes. Porque muitos de nós, quando estamos em sofrimento, dentro deste corpo, estamos enclausurados, aprisionados neste corpo. Vocês já tiveram dores daquelas que vocês dizem que são lacinantes? Em que a nossa oração é: Senhor, que isto pare, ou de uma maneira ou de outra. E que eu abra os olhos e esteja ao teu lado. Eu já tive dores assim. E já tive orações assim. E não me envergonho delas, sabe porquê? Porque são bíblicas. Paulo até disse isso nas suas cartas. Eu não sei mais o que vou pedir, na realidade eu gostava muito era estar com Cristo já. Mas depois olho para vocês e penso, como é que eu vou fazer isto? A morte já não o aprisionava. Já não o amedrontava, não o atemorizava. Já não estava preso àquilo. Ele já não vivia com o temor da morte.
Sabe, este mistério revelado, mistério aqui, quer dizer que algo está prestes a ser resolvido, de uma vez para sempre. E diz, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então quem são os mortos? É todos aqueles que já morreram, não é só em Cristo, irmãos. Como nós vimos anteriormente, todos vão ser ressuscitados. Todos vão ser ressuscitados. Mas aqui Paulo está a falar agora dos crentes e a dizer que nós, aqueles que estiverem vivos, naquele tempo, naquele momento, vamos receber um corpo completamente transformado. O que é isso? Não vou ter mais dores, não vou ter mais doenças, não vou ter mais ansiedades, não vou ter mais parvoíces na minha cabeça, não vou estar mais sujeito ao pecado, não vou estar mais sujeito a desejos que não honram a Deus, não vou estar mais sujeito ao egoísmo, nem ao criticismo, nem à desonra, nem ao engano, nem à mentira, nem à falsidade. Tem noção do que nós somos libertos naquele momento? Para sempre. Isto devia nos dar uma alegria tão grande. Deus revelou-se diretamente a toda a humanidade. E nós devemos lembrar disto. Porque em Romanos, no capítulo 1, a Bíblia diz que Deus... Há algumas coisas que Deus revelou a todos. E uma delas é o conhecimento de que Ele existe e que Ele é Deus e que Ele é poderoso. Não há ninguém que possa dizer não há Deus. É simplesmente uma equação que Ele decidiu fazer. Porque tudo o que está à nossa volta mostra que Deus existe. E que Ele é poderoso para fazer todas estas coisas. E em Romanos 2 diz que a lei de Deus está escrita no coração de cada homem. E há uma consciência inerente que trabalha fora dessa lei para desculpá-lo ou acusá-lo. Então, para todos, Deus revelou alguma coisa, a sua existência, o seu poder e também a sua lei. E em segundo lugar, Deus revela-se em intimidade ao seu povo. Diz assim em Salmos 25:14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos que Ele dará a conhecer a sua aliança. Oh, glória a Deus, porque nós hoje estamos aqui. Porque temos intimidade com o Senhor e foi Ele que nos fez revelar a sua aliança. É isso que estamos a comemorar hoje aqui. É a sua nova aliança no seu sangue. E em Amós 3:7 diz, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma. Ouça esta promessa. Ouça este princípio de Deus para nós. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então tudo o que nós podemos esperar de Deus está escrito, está revelado. Não há mais mistérios para revelar. Neste momento há aquela incógnita de como é que o meu corpo vai ser, mas eu já sei que vou receber um corpo celestial em Cristo. E esta é uma promessa apenas para os que estão em Cristo. Muitas pessoas confundem o arrebatamento com a segunda vinda do Senhor Jesus. Eu ouço muitas pessoas a dizer, o Senhor Jesus, a segunda vinda do Senhor Jesus. Não, o arrebatamento é uma coisa, a segunda vinda é outra. Porque nós não estamos a pedir a segunda vinda, nós estamos a pedir o arrebatamento do Senhor Jesus. Da igreja. Deixem-me explicar assim. E eu acredito no arrebatamento, ainda que seja muito similar com a segunda vinda do Senhor Jesus, o arrebatamento é para congregar toda a sua igreja, onde ainda muita gente que não crê em Cristo, aliás, todos os que não creem em Cristo, não serão ressurretos nessa altura, mas os que creem em Cristo serão ressurretos nessa altura, e os que creem em Cristo ainda são vivos, serão glorificados e levados para os ares, e encontrar-se-ão todos com o Senhor nos ares. Mas os que não creem em Cristo ficam à espera ainda da ressurreição. E os que não creem em Cristo e estiverem ainda na terra continuam à espera da segunda vinda do Senhor, porque ela vai ser vinda em ira e justiça. E para começar o reino do Senhor Jesus aqui neste lugar. E esta transformação que nós temos deste corpo quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, esta transformação sobrenatural está também descrita de forma ainda mais pormenorizada na Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E que no fundo eu já descrevi um pouco aquilo que vai acontecer.
E todos os que estão em Cristo serão transformados. E isto é a nossa transformação sobrenatural. E o triunfo no sobrenatural que nós temos do 54 ao 56, que diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então, ouça, este então é extraordinário para nós. Porque isto deve ser a esperança do crente neste momento. Esta é a esperança do crente. Quando é que este corpo se reveste de incorruptibilidade? Quando é que este corpo mortal se reveste de imortalidade? Então se cumprirá a palavra que está escrita. Ouça, eu almejo, eu desejo por esta palavra se cumprir na minha vida. Que é quando o meu corpo me dirá a mim, ou a minha alma e o meu espírito juntos cantarão este salmo ao Senhor. Tragada foi a morte. Engolida foi a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Diz que o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Paulo pede emprestado este salmo, que na realidade está escrito em Isaías. Isaías 25:8 diz: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Esta declaração leva-nos a algo transcendente, sobrenatural, algo que jamais pudemos experimentar. Ouça, nós podemos imaginar, mas nós nunca podemos experimentar isto até agora, só quando este corpo for transformado. Porque o Senhor vai enxugar toda a lágrima do nosso olho. Toda a nossa vergonha que nós somos expostos diariamente vai ser retirada deste corpo. Isso é extraordinário. Este texto declara-nos que o triunfo sobrenatural leva-nos a lembrar a prisão natural de que somos livres. Em Hebreus 2:14 diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, ou seja, nós todos temos uma carne e um sangue, temos um corpo mortal. E o que é que diz também? Destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo só nos poderá tentar ou aprisionar quando nós ainda temos medo da morte ao enfrentar a morte. Só aí é que ele tem ainda alguns dardos inflamados. Não são bombas atómicas, irmãos. São dardos inflamados. Por isso é que em Efésios 6 nos diz que a armadura de Deus começa pelo capacete da salvação. Convença-se de que é salvo em Cristo. Liberto de todas essas coisas. Revista-se da salvação e da justificação que tem em Cristo para que não haja dardos inflamados em direção à sua vida. E diz o seguinte: destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, no momento em que Jesus Cristo ressurge, Ele está não só a mostrar e a revelar a vitória sobre a morte, mas está a livrar-nos a todos dessa mesma morte. Neste momento, ainda que nós estejamos neste corpo, nós o que podemos ter, graças a Deus, e podemos já começar a viver, é a trabalhar o não medo da morte. E isto não é fácil. Mas é possível para quem está em Cristo. Revistam-se da justificação de Cristo. Revistam-se das promessas de Cristo. Vistam essa camisola. Existe uma grande diferença entre o terreno e o celestial, entre o natural e o sobrenatural. Sabe porquê? Porque natural é nós lamentarmos-nos pela dor deste mundo. Natural é chorarmos pela perda de alguém. Natural é andarmos presos pela preocupação e ansiedade que existe nesta vida. Natural é termos vergonha pelos atos negativos que cometemos dia após dia, contra nós e também contra aqueles que estão à nossa volta. Natural é chorarmos e termos vergonha dos resultados que o pecado produz em nós. E mais ainda quando isso ainda provoca prazer na nossa vida.
provoca prazer na nossa carne, mas entristece o nosso espírito. Grande é essa tormenta nas nossas vidas. Lembro-me sempre daquele versículo que está em Romanos 7:24, quando estou a pensar nisto. Paulo está a dizer exatamente isto, que a carne luta. Aquilo que eu não quero fazer é isso mesmo que eu faço. E aquilo que eu sei que devia fazer, não consigo fazer, mas o que é isto? Desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? E por isso nós temos esta boa notícia que o texto nos traz, porque ele nos mostra que tudo isto que nos aprisiona será engolido, destruído. O natural desaparecerá para sempre. O triunfo é sobrenatural porque nos introduz na esfera sobrenatural de Deus. É sobrenatural porque vamos estar em festa por estarmos livres desta carne e do que ela produzia em nós. Vamos deixar de chorar e de lamentar pelo domínio que a carne já não tem mais sobre nós. É sobrenatural porque não iremos sentir falta de nada, porque naquela altura nós entendemos que temos tudo. É sobrenatural porque nunca mais seremos escravos do desejo. É sobrenatural porque nós não iremos desejar mais nada que não seja de ordem divina e celestial. É sobrenatural porque seremos livres para sempre do medo, do nosso ego e de tudo o que nos torna escravos neste corpo mortal e caído. E por isso nós podíamos dizer logo o versículo a seguir que diz em Romanos 7:24, mas o nosso texto também mostra isto, que é a gratidão sobrenatural que vem daqui. Versículo 57 diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A gratidão deve ser a causa natural da vitória sobrenatural de Cristo sobre a morte. Existe um texto de Paulo que me recorda da postura que vem do verdadeiro arrependimento, que é o início da salvação. Porque a salvação tem uma mistura de sentimentos e momentos que implodem dentro do ser convertido. Mas, irmãos, isso expressa-se exteriormente. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versos 14 e 15, eu digo muitas vezes este versículo, porque ela deve ser a expressão do ser convertido. Esta é a verdadeira expressão do ser convertido. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A pregação da verdade, quando é transformada em salvação, provoca arrependimento, produzido por uma convicção celestial, divina, mas que gera gratidão sobrenatural. E ela é expressada numa doação total e pessoal a Jesus Cristo, como Senhor e como Salvador. E isto acontece porque Cristo satisfez todas as exigências da lei. Pagou a pena por cada lei já quebrada. Não se confunda ou não pense: mas há uma lei que eu quebrei que o Senhor Jesus não cumpriu. Esqueça. Essa não é a verdade. Jesus pagou o preço por toda a lei jamais quebrada. Pagou o preço que a lei exigia, sem faltar nada. Agora, porque o pecado foi tratado, a morte não tem mais aguilhão, mais nada que nos prenda, aprisiona ela, e podemos enfrentar a morte como amiga. Lembra-se daquilo que eu disse no início? A morte já não é mais nossa inimiga. A morte agora é nossa amiga, porque é ela que nos vai livrar deste corpo mortal. Agora a morte, e sempre foi assim, serve os propósitos finais de Deus para a nossa glorificação. Será que nós vivemos assim desta forma? Agora, porque o pecado foi tratado, foi pago,
Já não há mais penalização para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então para esses a morte já não tem mais aguilhão, já não tem mais prisão para ele. E a morte já não é mais sua inimiga, mas é amiga. Porque ela só nos livra deste corpo que guerreia contra nós dia após dia e nos mostra o quanto o pecado nos condicionou e afastou da relação com o Criador. Mas pela vitória de Cristo, esta vitória sobrenatural de Cristo, nós somos gratos, podemos dizer que estamos firmes, que somos inabaláveis, como a palavra de Deus diz. E ainda mais, e sempre abundantes na obra do Senhor. Este é o nosso caminho, este é o nosso trajeto, esta é a nossa chamada. Dando fruto, estando firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Irmãos, por causa da vitória sobrenatural de Cristo, o nosso trabalho nunca é em vão. Nunca é em vão. Por isso eu convido a todos que sirvamos àquele que nos dá a vitória sobrenatural sobre a morte. Que nós hoje não só estamos a anunciar, mas estamos também a celebrar Cristo Jesus, o nosso Redentor, aquele que é o dador desta nova aliança em Cristo, que nós hoje estamos a celebrar.